Bem, agora no final do ano, com o resultado das eleições presidenciais aqui no Brasil, o mercado reagiu de forma muito negativa. A bolsa aqui no Brasil está despencando, o dólar já subiu muito e não à toa a Avenue, que é uma das maiores corretoras para brasileiros investirem no exterior, em 30 dias conseguiu captar R$ 1 bilhão. Captação recorde, basicamente é muito dinheiro que entrou de investidor pessoa física mesmo na corretora. Então tá todo mundo querendo se expor em dólar, né, ter ativos americanos e com isso eu decidi fazer esse vídeo aqui onde eu vou investir na prática R$ 1.000 do meu aporte mensal que eu vou colocar lá no exterior. Eu vou investir pela corretora Sproutify, que antes era tinha a corretora Passfolio, que era onde eu investia, mas eles pararam, né, fecharam as portas e aí os clientes da Passfolio foram aqui para Sproutify. Então hoje eu vou investir R$ 1.000 lá na Sproutify e também falar para você, né, como você pode investir no exterior e a importância, né, de você ter dólar. Então fica até o final do vídeo para você ficar por dentro disso tudo. Fala aí, investidores do setor, futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estamos aqui para começar mais um vídeo do canal. Hoje vai ser o conteúdo aqui bem pragmático, investindo mesmo na bolsa americana. Como eu já fiz lá atrás, eu já fiz um conteúdo como esse, né, investindo na prática na bolsa. Fazia muito tempo que eu não fazia, eu prefiro fazer minhas aplicações sem gravar mesmo, mas eu decidi hoje aqui gravar, né, já que tem muita gente em dúvida de como investe lá fora e tal, então eu vou mostrar o processo aqui para vocês, beleza? Mas bem, primeiramente, por que você tem que ter dólar na carteira? Eu sempre preguei aqui no canal que você não pode ter todo o seu dinheiro em uma cesta só, a gente tem que diversificar o nosso capital, certo? Então é importante você ter exposição em mais de um país, porque se aqui no Brasil a gente está vivendo um momento econômico ruim, lá nos Estados Unidos o dólar, que é uma moeda que é muito mais segura do que o real, muito mais estável, vai fazer o nosso dinheiro ganhar valor, né, e não só perder. Agora foi meio que o contrário. Em 2022 a economia brasileira se manteve mais estável, né? A gente teve uma inflação muito baixa aqui no Brasil. O nosso PIB subiu bastante, a gente cresceu mais que a China esse ano. Um crescimento muito bom até. Muito bom até não, foi um crescimento muito bom. Enquanto nos Estados Unidos a economia passando por um momento ali de retração, com o dólar em grande parte do ano, né, se desvalorizando frente ao real. Porém, depois das eleições virou o cenário, o dólar disparou muito frente ao real e a bolsa brasileira caiu muito. Mas, né, a gente tava vendo um momento ali bem morno no mercado americano e é o que tá acontecendo, sendo que o dólar vai vir muito forte. Então, por que a gente tem que diversificar? Porque em momentos adversos, né, a gente tem que ganhar de todos os lados. Então não adianta a gente só ter investimento no Brasil, porque quando cair a bolsa aqui a gente só vai perder dinheiro, não vai ter de onde ganhar, não vai ter de onde manter nossa carteira, nosso patrimônio em equilíbrio, beleza? Então é muito importante a gente diversificar no exterior, para a gente ter uma exposição numa moeda forte que se valorize frente ao real. Por exemplo, foi só aqui dar um resultado das eleições, né, que o Lula foi eleito, que o mercado julga ser negativo, que ele nem assumiu e o dólar já disparou muito, a nossa bolsa caiu muito. Então o mercado brasileiro ele é muito mais frágil. Tem gente tirando muito capital exterior, né, se os investidores externos aqui do Brasil já começam a tirar dinheiro por ter uma insegurança do novo governo e tudo mais, a bolsa já sofre umas pancadas por causa disso. Então a gente é uma bolsa fraca em comparação à bolsa americana, que é o maior mercado de ações do mundo, né? A gente é um mercado emergente, pessoal. O Brasil não é uma das grandes bolsas do mundo, claro. A gente tem uma certa influência econômica, a gente faz parte do BRICS e tudo mais, a gente é um dos grandes países do mundo, mas se a gente compara, por exemplo, as ações da União Europeia, né, do próprio Estados Unidos, que é a maior bolsa do mundo, ações de empresas chinesas, o mercado brasileiro é muito pequeno em comparação ao mercado americano. Por isso que a gente tem que ter exposição nesse mercado forte aqui também, certo? Não só ter uma exposição na bolsa brasileira. Bem, e como é que eu invisto, né, nos Estados Unidos? Como é que eu tenho exposição a esse mercado? Existem duas formas de você investir por lá. Primeiro é fazer que nem eu vou fazer aqui nesse vídeo, que é você se expor diretamente lá fora, certo? Então você cria uma conta em uma corretora que permita que brasileiros investam no exterior, como a Avenue ou a própria Sproutify, que eu falei aqui, né, que não tinha a Passfolio antes também, mas a Passfolio fechou e a Sproutify adquiriu toda a carteira de clientes da Passfolio.
beleza? Então, bem, essa é a primeira opção, você investir diretamente lá fora. Vale ressaltar aqui, se você é menor de idade, você não consegue investir lá fora diretamente pelo seu nome, certo? Você tem que fazer isso no nome do seu responsável, assim como eu faço, que eu criei uma conta ainda na Persfolio, né, que eu fui transferido para Spotify, no nome do meu responsável. Então, se você quiser investir diretamente lá fora, sendo menor de idade, use o nome do seu pai, da sua mãe, ou então se você tem algum irmão maior de idade, combine com eles para você criar essa conta lá fora, beleza? E a segunda opção, que é mais fácil, é você investir em ativos dolarizados, porém pela Bolsa Brasileira. Então aqui no Brasil a gente tem BDRs, que nada mais é do que como se você estivesse investindo em uma ação americana, porém na Bolsa Brasileira. É como se, por exemplo, sei lá, esse bloco de notas aqui, eu certifico que ele vai replicar a ação da Amazon, por exemplo. Então isso aqui vai ser o BDR da Amazon. Eu vou investir aqui nesse BDR e ele vai replicar, né, a cotação lá da Amazon nos Estados Unidos. E aí a Amazon faz esse processo de lançar esses ativos aqui no Brasil e nós investidores compramos como se fosse uma ação da Amazon, mas você não se torna de fato sócio da empresa. Mas um BDR nada mais é do que isso, é um ativo que representa uma ação do exterior. Então esse caderno aqui, a bolsa certifica que ele representa uma ação americana no mercado brasileiro, beleza? Então é mais ou menos nessa lógica. E tem os ETFs, que é a minha forma preferida de investir lá fora. Como é que funciona um ETF? Um ETF é um fundo de índice. Ele basicamente vai comprar todas as ações de um índice da bolsa. Dando um exemplo, o S&P 500 é o índice de referência da bolsa americana. Ele engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então existem uns ETFs do S&P 500. Na bolsa americana diretamente é o VOO, que é um ETF que eu invisto lá fora. E aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o SPXB11, que é um ETF que custa menos de R$10, que replica essas 500 ações do exterior, né, que estão no índice S&P 500. Então quando você investe, por exemplo, no SPXB11, com menos de R$10 você compra todas essas 500 ações e tem uma exposição geral ao mercado americano. E quando o dólar sobe, você também ganha dinheiro, mesmo tendo um ativo na bolsa brasileira. Então, querendo ou não, se você não fosse expor diretamente comprando dólar de fato, né, mandando seu dinheiro numa conta no Brasil para uma conta do exterior, você pode se expor ao mercado americano indiretamente por meio da bolsa brasileira. E a melhor forma que eu julgo você investir no exterior é fazer isso por meio dos ETFs, porque pensa comigo, se grande parte dos investidores aqui do Brasil não conseguem escolher ações bem nem de empresas brasileiras, imagina você se aventurar em outro mercado, em outro país. Você tende a ter uma desvantagem muito grande em comparação ao investidor americano. Por exemplo, você não está no país, você não entende de fato na prática como funciona a economia, você não está lá acompanhando diariamente. Então é muito mais difícil, por isso que eu prefiro investir via ETFs. Porque por meio dos ETFs eu compro diversas ações com poucos ativos. Lá no exterior eu recebo dividendos por isso, então os ETFs vão me pagando dividendos e eu me exponho ao mercado de uma forma geral. Então não tenho muito trabalho ter que ficar analisando a ação americana e tudo isso. É muito mais simples de investir. Um livro que está aqui no meu cenário, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, mostra isso. Você investindo em ETFs, você vai ter um retorno muito maior do que a média dos investidores. Nos Estados Unidos, 80% dos investidores em bolsa tem um retorno menor do que o S&P 500. Então, se você investir no SPXB11 ou no VOO, por exemplo, que é um fundo que também replica o S&P 500, nos Estados Unidos, você comprando esses fundos, você vai investir melhor do que 80% dos investidores americanos, o que é muito bom e sem você ter que analisar nenhuma ação. E eu já falo sobre isso de você investir, né, no exterior aqui no canal há muito tempo, por meio de ETFs inclusive. Então, se você não estava inscrito aqui para acompanhar esses vídeos, se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse que eu solto aqui sobre bolsa, sobre renda fixa também que eu falo um pouco. E deixa o like para o YouTube lhe recomendar mais vídeos como esse aqui do meu canal. Demorou? Dito isso, bora aqui para a tela do celular, né, para ver na Spotify de fato investindo na prática. Bem, então já tô aqui na minha conta da Spotify, certo? Aqui, como eu disse, né, o mercado americano não tá em um momento muito bom, né? Lá a economia tá fria, digamos assim.
a gente tá lá com a maior inflação nos últimos 50 anos, então se a gente pegar os últimos 50 anos dos Estados Unidos, esse ano foi a que teve a maior inflação, beleza? E por isso aqui, né, o meu retorno no total aqui da minha carteira no exterior tá menos de 18%. Eu invisto no exterior, vai fazer o quê? 2 anos, ano que vem, basicamente. Eu comecei em janeiro de 2021. Aí nesses quase 2 anos já a economia dos Estados Unidos piorou bastante, beleza? Aqui tem alguns ativos que eu já invisto, né? Lá eu tenho um pouco em ações, né? Mas o meu foco mesmo é investir em ETFs. E também aqui na Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que ele pega o dinheiro dos acionistas e investe nas ações de acordo com a filosofia dele. Então eu também gosto muito de investir na Berkshire Hathaway, que é como se eu comprasse um fundo de ações gerido pelo Warren Buffett. Claro, é só um exemplo que eu tô dando aqui. Você não compra um fundo de ações, você se torna sócio de fato do Warren Buffett ao comprar uma ação da Berkshire. Então vamos aqui para o meu primeiro investimento, que vai ser no ETF S&P 500, que é o ETF que eu falei aqui, que compra, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então vou clicar aqui em investir em VOO, vou comprar aqui $100, certo? Estou com um saldo aqui de 195, que eu depositei R$1.000, que deu o que? Mais ou menos 185. E eu tinha já um saldo aqui de dividendos que eu recebi, então vou investir aqui, né? Continuar, enviar ordem de compra. E pronto, ordem de compra enviada. Aqui a Spotify é bem legal, que tem tipo uma rede social dentro. Mas aqui como eu tô gravando o vídeo, eu vou ser mais breve aqui, não vou publicar nem nada. Aí, para você depositar dinheiro, é só você colocar aqui, depositar, e você pode colocar via Pix, que entra bem rapidinho o dinheiro. Beleza? Isso aí não tem problema. Então, bem, já investi aqui R$100 no VOO. Agora eu vou investir aqui num ETF chamado NOBL. Basicamente um ETF que engloba empresas do S&P 500 que todo ano vem crescendo os seus dividendos de forma constante. Então é um fundo que tende a ter empresas de valor que são aí que tem dividendos crescentes, né, como eu já falei aqui da filosofia do fundo. Então não tende a ser um fundo que vá ter empresas de risco muito grande, né? É uma tendência. Então é um fundo que eu gosto bastante de investir. Por exemplo, aqui mesmo com o mercado americano em queda, desde que eu comecei a investir nele, ele se manteve no 0 a 0 e pagando dividendos. Então é um fundo que eu gosto porque pega empresas ali que já são mais consolidadas no geral, né? Então eu vou investir aqui uma parte, vou investir $25 no NOBL, né? Que não é um aporte tão relevante quanto do VOO. Então, bem, já investi aqui. Vou também comprar aqui o Super Dividend ETF. Esse é um fundo que ele compra empresas que pagam altos dividendos. Então, é um fundo que, apesar de não ter me dado um retorno bom na cotação, mas ele paga bastante dividendos. Então, também vou investir aqui $25 nele. Aqui, 25, comprar. Pronto. E para fechar, eu vou comprar aqui ações da Berkshire Hathaway, né? Como eu falei, eu sou um fã muito grande do Warren Buffett. E não só por eu ser um admirador dele, eu gosto muito da filosofia de investimentos dele. E eu gosto de ter uma parte do meu dinheiro alinhada, né, com o que ele pensa. Então, por isso que eu também vou investir aqui, como eu já invisto um pouco em ações da Berkshire. Vou colocar aqui todo o resto do meu saldo, né? 45,54. Continuar, enviar ordem de compra. E pronto. Que deu certo. Bem, então esses foram os meus investimentos aqui no exterior, né, por meio da Spotify aqui que eu comprei essas ações. Não tô sendo patrocinado em nada, tô só falando porque é a corretora que eu uso, né? Então não ia ter muito o que eu fazer, não sei se citá-la muito aqui. Eu particularmente gostei, essa foi a primeira vez que eu investi na Spotify aqui na prática. Mas bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, né, se você vai começar a investir no exterior, se você vai comprar os ETFs por meio da bolsa aqui da brasileira. Vamos bater um papo aqui sobre investimento no exterior nos comentários, beleza? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Assista esse vídeo aqui onde eu também falo um pouco mais de ativos americanos que eu gosto de investir, para você entender um pouco da minha filosofia de como eu invisto lá no exterior, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!